Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. A você que está assistindo esse vídeo agora, eu quero que você vá lá no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu like, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor para que outras pessoas possam também ouvir e assistir esse ensinamento da parte de Deus. Eu quero deixar hoje aqui esse ensino da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo número 9, a partir do verso 28 até o 31. Eu quero deixar um tema que diz, um tema assim, de quem era a cruz? De Jesus ou de Barrabás? Porque muitas das vezes nós vemos muitos pregadores falando que a cruz era de Barrabás, que tiveram que, quando foram colocar Jesus na cruz, tiveram que esticar o braço dele, esticar as pernas dele, porque a cruz era para Barrabás, e de repente Jesus morreu, então teve que usar a cruz que era de Barrabás para Jesus. Eu quero mostrar para você, dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra do Senhor, que a cruz nunca foi de Barrabás, ela sempre foi de Jesus. Sabe por quê? Porque não é acidente da salvação, mas sim é plano de salvação, é plano de Deus em resgatar o homem, salvar o homem através da cruz. Quando o homem pecou, que foi destituído da presença do Senhor, quebrou-se a aliança, Deus então já tinha um plano de salvação, enviar o seu filho à terra para resgatar o homem novamente de novo. E como fazer isso? Enviando o seu filho, Jesus de Nazaré, com o plano do quê? De resgatar a humanidade novamente. E para isso ia fazer o quê? Ia morrer na cruz. Então nós vemos que Jesus veio para este mundo para representar a raça humana, para morrer na cruz por todos os pecadores. Então a cruz sempre foi de Jesus, nunca foi de Barrabás. Às vezes nós aprendemos que a cruz era para Barrabás, mas Jesus, no acontecimento, tudo que aconteceu ali, escolheu então Jesus para morrer na cruz, mas não é acidente, é plano da salvação. Então eu quero deixar para vocês em Lucas capítulo 9, a partir do verso 28 e o verso 31, que diz assim, E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando eles orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glórias, e falava da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Jesus está no monte, com João, com Tiago ali, eles estão orando. De repente apareceu quem? Moisés e Elias. E qual era o assunto que eles conversavam? Eles conversavam sobre a morte que Jesus haveria de morrer em Jerusalém. Então, Moisés e Elias já apareceu conversando com Jesus. Jesus, você vai morrer numa cruz, você vai sofrer, você vai morrer pela humanidade, mas tudo isso vai acontecer para quê? Para a glória de Deus, porque é plano do Senhor, é plano de Deus de salvar a raça humana através da cruz, do simbolismo da cruz. Então Jesus, ele já veio para este mundo para quê? Para morrer numa cruz, para salvar a raça humana, para nos salvar. Então Jesus, sabendo disso, que estava preparado para ele morrer numa cruz, quando ele chega em João capítulo 2, no verso 19, então Jesus chega no templo ali, e Jesus grita bem alto naquele templo, porque Jesus, você pode ver que tentaram matar ele de tudo quanto é maneira, mas não conseguiram. Por quê? O destino dele seria a cruz, Ele teria de morrer numa cruz, porque já foi profetizado isso, que ele iria morrer numa cruz. Então quando ele chega em João capítulo 2, a partir do verso 19, que ele grita assim, derrubar esse templo, e em 3 dias eu levantarei esse templo, João 2 vai dizer, assim, e Jesus respondeu e disse-lhe, derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então Jesus chegou dentro do templo, havia uma multidão ali, e ele falou assim, derrubar esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Mas Jesus não estava falando do templo físico ali, não. Jesus está falando do seu corpo.
né, do seu corpo. Ele iria morrer, ia derrubar aquele corpo, aquele templo dele, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, né? Aí a gente pensamos o que também? Que a prática da crucificação era os romanos que inventaram, mas não. A prática da crucificação não foi os romanos que inventaram, sabe por quê? Porque lá no tempo de Rômulo e Remo, né, a crucificação já existia. Então não foi os romanos que inventaram a morte por crucificação, mas sim os judeus, né? Isso já é tradição antiga dos judeus, porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, o verso 22 e o verso 23, nós já vemos ali o que? A prática da crucificação. Já se crucificava antes de Rômulo e Remo, ali em Roma. Então essa prática da crucificação já existia há muito tempo atrás. Deuteronômio, capítulo 21, o verso 22 e 23, nos diz assim a palavra do Senhor: quando também em algum houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança. Então já vemos aqui em Deuteronômio que a prática da crucificação não era romana, mas sim judaica. Era uma prática judaica, que quando alguém cometesse algum pecado digno de morte, né, esse alguém teria que morrer e pendurado numa cruz, e não poderia ficar até o pôr do sol na cruz, porque amaldiçoava toda a terra. Então ao pôr do sol teria que ser removido da cruz, Então quando Jesus chegou no templo e gritou, né, essas palavras, que derrubará o templo e em 3 dias ele vai edificar, havia um decreto do rei Ciro da Pérsia, né? Havia um decreto que quem levantasse a mão contra o templo, quem blasfemasse contra o templo, seria morto. E teria que fazer o quê? Arrancar-se uma viga da sua casa e pendurar no madeiro, e pendurar ele em um madeiro. Teria que ser pendurado no madeiro. Esse decreto é um decreto do rei Ciro da Pérsia, né? que deveria fazer isso, pendurar essa pessoa no madeiro. Lá no livro de Esdra, o capítulo de número 16, né? Esdra, capítulo 6, a partir do verso 11, vai falar isso, que haveria um decreto do rei Ciro da Pérsia, que todo homem que blasfemasse contra o templo deveria ser morto, arrancar-se a viga da sua casa e pendurá-lo no madeiro, e pendurar ele no madeiro da viga da sua casa. Então quando Jesus chegou no templo e falou isso contra o templo, havia muita gente ali, e o povo tentaram achar algo para poder o condenar, para poder achar algo para poder condenar das palavras que ele tinha falado sobre o templo, mas não acharam testemunha alguma para condená-lo. Aí a Bíblia vai nos dizer o quê? Que levantaram 2 testemunhas falsas para acusar, para falar, não, nós ouvimos ele falar, que ele falou que derrubar o templo, que no terceiro dia ele iria, que ao terceiro dia ele levantaria o templo. Mateus, capítulo de número, vamos ler aqui, Mateus, capítulo de número 26, livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso do 51, Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 57, vai nos falar assim a palavra do Senhor, o que? Prenderam Jesus ou conduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote
E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Os principais dos sacerdotes, os anciãos de todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para o prender e o matar, mas não o achavam, apesar de apresentar muitas testemunhas falsas. Por fim, chegaram duas falsas testemunhas que disseram: este diz, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde coisa alguma ao que estes dispõem contra ti. Então levantou duas testemunhas e falou: este disse que derrubaria o templo e em 3 dias ele reedificaria o templo. Então eles usaram isso, e o decreto do rei Ciro da Pérsia, Êxodo capítulo 6, a partir do verso 11, que vai falar o quê? Que todo homem que blasfemasse, que levantasse a mão contra o templo, que falasse alguma coisa contra o templo, teria que ser morto. Derrubava a sua casa, arrancava a viga da sua casa e pendurava no madeiro. E pendurava ele no madeiro. Então, quando Jesus estava sendo julgado ali pelo Sinédrio, eles foram na casa de Jesus, derrubaram a casa de Jesus, pegaram a viga da casa de Jesus e estavam preparando para o crucificar. Quando Jesus estava na casa de Caifás, sendo julgado ali pelo povo, eles estavam derrubando a casa dele e pegando a viga para fazer a cruz para ele. Sabe por quê? Porque havia também uma profecia sobre o Cristo. Salmo 68 havia uma profecia sobre o Cristo, que quando Eva transgrediu a lei do Senhor, que Deus desceu ali e deu uma sentença para ela, uma sentença para Adão e uma sentença para a serpente, o próprio Deus falou assim: ó, a mulher vai dar 12 mulheres, né? A tua sentença é o quê? Dar luz com 12 de parto. E para a serpente, o que ele falou? Serpente, né? Você vai ferir o calcanhar do homem, mas ele vai pisar na sua cabeça. Isso já profetizando o quê? Que Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Isso já estava profetizado pelo salmista. Salmos de número 68, verso 21, que fala assim: ó, mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo da caveira. Então Jesus foi crucificado aonde? No Monte da Caveira. No Monte da Caveira. Quando trouxeram aquela cruz, que fincado era no Gólgota, chamado o Monte da Caveira, cumprindo-se o Salmo 68, né? Que está falando que Jesus ferirá o que? O crânio da caveira, porque com a cruz foi cravada no Gólgota, ferindo o crânio cabeludo da caveira. Então Jesus ele foi crucificado naquela cruz. E o interessante é o seguinte: quando Jesus está crucificado naquela cruz, Jesus ele foi elevado do alto. Por quê? Como uma oferta agradável a Deus. Ele não poderia tocar, né, o altar de Satanás. Jesus era uma oferta para Deus. Então ele foi levantado, ele foi suspenso pelaquela cruz, porque ele era uma oferta a Deus. E a oferta a Deus, né, não podia tocar o altar de Satanás. O interessante é o seguinte, irmãos, que Deus preparou até a cruz, até a madeira teve que vir da casa do Cristo, porque a Bíblia vai falar assim, que quando José vai fazer a casa dele, até a madeira da casa do Cristo foi escolhida por Deus. Para você ver como não é acidente, é plano do Senhor. Até a madeira foi escolhida por Deus. Quando Jesus está crucificado naquela cruz, que foram lá, derrubaram a casa dele e trouxeram madeiro para crucificar ele na cruz, porque o decreto do rei Ciro da Pérsia falava: qualquer homem que falasse contra o templo teria que derrubar a sua casa e trazer a madeira e crucificá-lo na madeira da sua casa. Para você ver que até a madeira foi escolhida por Deus. A madeira veio da casa do Cristo, não veio de outro lugar, mas veio da casa do Senhor. É o que? É o cuidado que Deus tem, preparando para receber a oferta. Até a oferta, a madeira teve que vir da casa do Cristo. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, a palavra do Senhor vai nos falar em João, capítulo número 19, a partir do verso 25, da seguinte maneira: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a sua irmã,
de sua mãe Maria, mulher de Cleópatas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, o que o discípulo, vendo sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente, e disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E depois daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Por que o discípulo a recebeu em sua casa? Porque ela já não tinha mais casa, a casa dela já tinha sido derrubada. A partir desse momento, João agora vai cuidar de Maria, vai cuidar da mãe de Jesus, porque ela já não tinha mais casa, e João recebeu ela em sua casa, porque a casa dela já tinha sido derrubada. Porque derrubou para fazer o quê? A cruz, para crucificar a Cristo. Então, a cruz, ela nunca foi de Barrabás. A cruz, ela sempre foi de Cristo, porque até a madeira teve que vir da casa do Cristo, porque o Cristo é a oferta de Deus. Cristo é uma oferta a Deus pelos nossos pecados. Então ele teve que ser levantado daquela cruz para quê? Para que Deus pudesse receber aquela oferta com cheiro suave. E nós temos, meus irmãos, só que agradecer a Deus por todo aquilo que Deus tem feito por nós. Por quê? Porque o plano de Deus se cumpriu e salvou toda a humanidade. Então entenda uma coisa: Deus te escolheu, a mim e a você, como Ele escolheu Jesus para morrer naquela cruz. Deus escolheu a mim e a você para quê? Para que nós possamos pregar a palavra dele, para que nós possamos levar o evangelho ao povo que está aí fora. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, com o propósito do quê? De ser um embaixador, de ser embaixador do reino de Deus, ser um representante do reino de Deus aqui nessa terra. Que você possa ficar com essa palavra e entender o seguinte, que o plano da salvação de Deus é um plano, não foi um acidente, sabe por quê? Deus, ele tem plano para cada um de nós. Como Deus tem plano para cada um de nós, você pode ter certeza que você foi um escolhido, você foi chamado por Deus. Deus te guarda e Deus te protege de todo o mal, porque Deus te escolheu. Efésios capítulo 1, o verso 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E com o quê? Com o propósito de pregar o evangelho da parte do Senhor. Que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus. E vai lá, se inscreva, siga no nosso canal, deixa o seu like lá, para que a palavra do Senhor possa ser propagada para mais gente. Deus o abençoe.